Segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cássia, estarei com vocês hoje, dando essa aula de concordância nominal. Espero que todos estejam muito bem, que estejam vivendo esse tempo difícil da melhor maneira possível, seguindo as orientações de ficar em casa, se sair usar máscaras, e que de maneira mesmo que muito difícil, que vocês estejam passando bem por esse período tão complicado. Desejo a vocês muita saúde e muita paciência. Já já isso tudo vai passar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a concordância nominal. Vocês com certeza, ao longo da vida estudantil de vocês, já ouviram falar sobre essa concordância. O que seria isso? Concordância nominal. Primeiro, para a gente pensar sobre o assunto, a gente tem que lembrar que no português, quando a gente está falando de nome, a gente está se referindo àquelas classes que não fazem parte dos verbos. Então, o que não é verbo, a gente vai pensar aí em nomes, tá? Então, o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome. E isso tudo aí vai fazer parte dessa concordância nominal, combinado? Então, para a gente começar, trouxe um trechinho de uma música para vocês e a gente vai analisar as palavras que estão destacadas. Olha o primeiro verso da música. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Sorriso está destacado e tantos também. O que a gente percebeu? Sorrisos a gente chama de nome porque ele nomeia alguma coisa, justamente. Então, ele é um substantivo. Esse meu substantivo, sorrisos, ele está no masculino e no plural. Olha o que aconteceu. O pronome tantos, que está se referindo ao meu substantivo sorrisos, também está no masculino e no plural. O mesmo acontece no meu segundo verso. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Olhares. Olhares é um substantivo masculino e também está no plural. O que aconteceu com o meu pronome? Também está no masculino e no plural. Lá embaixo, no último verso, temos: se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Agora, o meu substantivo é porta. E porta é um substantivo feminino e está no singular. O que aconteceu com o meu pronome possessivo? Nossa, que está se referindo à porta. Também está no feminino e no singular. Então, o que a gente percebeu? Que as palavras que estão se referindo aos substantivos, elas permanecem no mesmo gênero e do mesmo número do que o substantivo a que eles se referem. Então, isso é a regra geral do que a gente chama de concordância nominal. Olha para aí. Então, a nossa regra geral é quando eu tenho um substantivo, o artigo, o numeral, o adjetivo ou o pronome a que ele se refere também deverá estar no masculino, no feminino, no singular ou no plural. Então, a gente vai ter um artigo, um adjetivo, um pronome ou um numeral que concordam com o substantivo ao qual eles se referem, certo? Essa é a regra geral. Olha aí, botei aí de novo a frasezinha para vocês. Nossa porta. O meu substantivo era porta. Estava no feminino e no singular. Então, o meu pronome possessivo nossa, que está se referindo à porta, também estará no feminino e no singular. Essa é a regrinha geral. Até aí é tranquilo. Não temos problemas nenhum. Agora, o que acontece é que nós temos regras especiais, temos casos especiais. Que essa regra geral não se aplica só assim, né? Não é simples assim. Para a gente não ter problemas quanto a essas regras especiais, é preciso que vocês façam bastantes exercícios. Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais fácil vai ficar de fixar o conteúdo. Então, primeira regrinha especial que nós temos aí. Eu posso ter um único adjetivo para falar de mais de um substantivo. Então, eu posso ter aí 2 substantivos e um adjetivo só para falar desses 2 substantivos. Primeira regra:
Quando isso acontecer e o adjetivo estiver posposto, ou seja, ele for colocado após o substantivo. Então, primeiro apareceu o substantivo, depois apareceu o adjetivo. Quando isso acontecer, a gente deve preferir usar a regra rígida, ou seja, a gente vai optar por colocar esse adjetivo no plural. Olha o que aconteceu aí. A frase era: compraram uma casa e uma fazenda. Casa e fazenda, 2 substantivos. Mas eu só tenho um adjetivo, nova. O que eu vou fazer? Se eu quero falar que tanto a casa quanto a fazenda são novas, eu vou optar por usar o plural, concorda? Por isso que ele é o preferencial, por isso que a gente prefere, nesse caso, utilizar o plural, porque eu quero me referir aos dois, tanto a casa quanto a fazenda. Então, é mais fácil utilizar no plural. Ok, essa é a regra rígida e essa regra é válida para quando os substantivos forem do mesmo gênero. Então, percebe aí que tanto casa quanto fazenda são palavras femininas. Por isso, essa opção. Ok. O que eu posso fazer também? Em vez de utilizar o plural, eu posso concordar com o substantivo que estiver mais próximo. Então, eu posso optar por colocar: compraram uma casa e uma fazenda nova. Nesse caso, o adjetivo nova está concordando com a palavra fazenda, que é a que está mais próxima. Então, essa daí é a concordância atrativa, quando o adjetivo concorda com o substantivo que está mais próximo. Ok. Essas duas opções, então, equivalem a quando o substantivo estiver colocado, quando o adjetivo estiver colocado após o substantivo e esses substantivos forem do mesmo gênero. Tá, primeira opção aí. Temos um outro caso. Quando o adjetivo estiver posposto, né, colocado depois do substantivo, mas os substantivos forem de gêneros diferentes. Então, eu posso ter um substantivo no masculino e outro no feminino. Olha o exemplo que nós temos. Ele apresentou argumento e razão justos. Quando a gente tiver essa construção, 2 substantivos de gêneros diferentes, nós iremos optar por usar o adjetivo no plural, só que no masculino. Então, lembra, mesmo que eu tenha um substantivo feminino, eu tenho que utilizar esse adjetivo no plural masculino. Então, nesse caso, se os gêneros forem diferentes, eu posso optar pelo plural, só que eu vou ter que colocá-lo no masculino. Essa é a concordância rígida nesse caso. Tem outra opção? Tem outra opção. De novo, a gente pode concordar com o que estiver mais próximo. Então, ou eu coloco no masculino plural, ou eu concordo com o que estiver mais próximo. Então, ele apresentou argumento e razão justa. Então, justa está concordando com a palavra razão, que é o substantivo que está mais próximo. Combinado? Molezinha. Tem aí mais uma exceção. O que pode acontecer? Esse adjetivo que a gente está colocando, ele pode estar funcionando como um predicativo, ou do sujeito ou do objeto. Lembra de predicativo? Se não lembra, dá uma olhadinha lá na apostila, revê esse conteúdo para você entender melhor. Então, predicativo. Eu vou ter que ter um verbo de ligação, ou o verbo de ligação ele vai estar escondido aí, porque vai ser um predicado verbo nominal. Preste atenção nisso. Consideraram o aluno e a aluna aprovados. Quando eu tiver um predicativo, que no caso aprovados é um predicativo, é uma característica desses 2 objetos, aluno e aluna. Então, aqui é um predicativo do objeto. Eu tenho que colocar esse adjetivo no plural, combinado? Então, se eu tiver um adjetivo que esteja funcionando como predicativo do sujeito ou do objeto, o plural vai ser obrigatório.
Combinado? Ó, sei que se você não tiver lembrado de predicativo, isso aí vai ficar um pouquinho mais difícil. Então, de novo, retoma o conteúdo de predicativo para facilitar a sua vida. E vamos para o próximo. Agora, eu posso ter um adjetivo que foi colocado antes do substantivo. Se ele for colocado antes do substantivo, a gente vai dizer que ele foi anteposto. Combinado? Então, se eu tenho um adjetivo antes dos substantivos, eu vou utilizar preferencialmente a concordância atrativa. Ou seja, ele vai concordar com o substantivo que estiver mais próximo. Então, tiveste má ideia e pensamento. 2 substantivos, ideia e pensamento. O adjetivo que eu tenho é má. Má tem que concordar, então, com a palavra ideia, porque é o substantivo que está mais próximo, ok? Então, percebeu que ao contrário lá daquela frase, agora primeiro apareceu o adjetivo. Por isso que a gente concordou com o que está mais próximo. De novo, eu posso ter essa construção de colocar o adjetivo antes e ele estar funcionando como um predicativo. Aí, ele poderá concordar com o substantivo que está mais próximo ou ir para o plural. Você vai ter as duas opções. Então, ó, estava calmo o aluno e a aluna. Então, o aluno e a aluna estavam calmos. Se eu colocar isso para frente, estava calmo o aluno e a aluna, ou estavam calmos o aluno e a aluna. Combinado? Facinho. Próxima regrinha. Temos aí um substantivo que seja determinado por mais de um adjetivo. Então, ó, nas outras regras, a gente estava falando de um adjetivo só para vários substantivos. Agora, a gente está falando de um substantivo só para mais de um adjetivo. Olha o que vai acontecer. Se eu tenho o adjetivo inglesa e portuguesa e eu quero utilizar o substantivo língua, se eu optar por utilizar no singular, eu tenho que incluir o artigo na frente dos substantivos. Então, vai ficar como? Dos adjetivos, desculpa. Eu estudo a língua inglesa e a portuguesa. Então, ó, eu incluí o artigo aqui na frente. E os adjetivos ficaram no singular. Ok. Agora, se eu opto por colocar o meu substantivo língua no plural, o artigo da frente vai para o plural também. Então, estudo as línguas, só que os adjetivos inglesa e portuguesa permanecem no singular. Então, ficaria estudo as línguas inglesa e portuguesa. Então, a regra é, ou eu coloco artigo nos dois, a língua inglesa e a portuguesa, e deixo tudo no singular, ou eu coloco o artigo só na frente de línguas e coloco línguas no plural e os adjetivos permanecem no singular. Basicamente, é isso. A gente vai continuar esse conteúdo de concordância nominal na próxima aula. E aí, na próxima aula, nós veremos palavrinhas específicas que possuem regras específicas também. E que não tem jeito, a gente vai ter que gravar. Então, assim, começa fazendo esses exercícios, porque essa parte aí é uma parte um pouquinho, que exige um pouquinho mais de atenção, né? Para você ver se o adjetivo foi colocado antes ou depois. E na próxima aula a gente vai ver essas regrinhas específicas de certas palavras, tá? E expressões. Então, minha orientação para vocês é a seguinte: façam os exercícios da apostila, façam os exercícios das atividades extras de maneira muito atenta. Voltem ao conteúdo tanto na apostila quanto ao vídeo. Então, se surgir alguma dúvida, volta ao vídeo, dá uma olhadinha nos slides para você ter essa orientação melhor aí para realizar as atividades. Tudo certo, vocês com certeza vão tirar isso tudo de letra e já tudo isso passa, estaremos juntos novamente, aproveitando a vida da melhor maneira possível. Enquanto isso, paciência e fiquem muito bem em casa, se for possível, tá? Beijos para vocês e espero que tenham gostado do vídeo.